Boa noite, irmãos. Vamos continuar a leitura do livro O Pentateuco, do irmão MacIntosh. Número 6. Completa separação e devoção de nós mesmos, em corpo, alma e espírito, a Deus. Se sim, devemos estar separados de todas essas coisas nas quais a mera natureza encontra seu prazer. É sobre esta dobradiça que toda a questão gira. A questão, com certeza, não é devemos ser monges, mas queremos ser nazireus? É o desejo do nosso coração estar separados com nosso Senhor Cristo, de toda mera alegria, de toda mera alegria terrena. Estar separados para Deus daquelas coisas que, embora não sejam, isso mesmo, estar separados para Deus daquelas coisas que, embora não sejam absolutamente pecaminosas em si mesmas, tem, no entanto, a impedir toda a consagração do coração, que é o verdadeiro segredo de todo nazireado espiritual, de todo, de todo nazireado espiritual. O leitor cristão não está ciente de que existem, de fato, muitas dessas coisas. Ele não está, ele não está consciente de que existem inúmeras coisas que exercem uma influência distrativa e enfraquecedora sobre seu espírito e, no entanto, se fossem testadas pelo padrão da moralidade comum, poderiam ser permitidas como inofensivas. Mas devemos lembrar que os nazireus de Deus não medem as coisas em um padrão desse tipo. A deles não é uma moralidade comum. Eles olham as coisas de um ponto de vista divino e celestial, e, portanto, não podem sofrer nada que passe por inofensivo, o que tende, de alguma forma, a interferir naquele alto tom de consagração a Deus, após o qual suas almas estão respirosamente. Que tenhamos graça para pesar essas coisas e vigiar contra toda influência contaminadora. Cada um deve estar ciente do que é que, em seu caso, provaria ser vinho e bebida forte. Pode parecer uma ninharia, mas podemos ficar certos de que nada é uma ninharia que rompe a corrente da comunhão de nossa alma com Deus e nos rouba daquela santa intimidade que é nosso privilégio sempre desfrutar. Dá um tempinho aqui para ver se algum irmão pode ter algum pensamento. A voz tá bem aí? Tá boa aí, Jefferson? Porque eu tô de fone. Às vezes dá uma diminuída, mas é bem rápido e volta ao normal. Ah, É então só, beleza. o livro, na verdade, é números. O Pentateuco é o conjunto que o irmão parece que escreveu, entendeu? Ah, entendi.
Continuando aqui. Mas havia outra coisa que marcava o nazireu. Ele não deveria raspar a cabeça. Todos os dias do voto da sua separação, navalha não passará sobre a sua cabeça. Deixará crescer as madeixas dos cabelos da sua cabeça. Em 1 Coríntios, on- do, em 1 Coríntios 11:14, aprendemos que isso demonstra falta de dignidade para um homem ter cabelo longo. Nem a própria natureza, nem a própria natureza nos ensina que é uma vergonha para um homem ter cabelo longo. Disto, aprendemos que, se realmente desejamos viver uma vida de separação para Deus, devemos estar preparados para entregar nossa dignidade na natureza. Isso nosso Senhor Jesus Cristo fez perfeitamente. Ele não se tornou de nenhuma reputação. Ele renunciou a seus direitos em tudo. Ele podia dizer: eu sou um verme e não um homem. Ele se esvaziou completamente e assumiu o lugar mais baixo. Ele negligenciou a si mesmo enquanto cuidava dos outros. Em uma palavra, seu nazireado foi perfeito nisso, como em tudo ao lado. Agora, aqui está exatamente a coisa que tão pouco gostamos de fazer. Nós, naturalmente, defendemos nossa dignidade e buscamos manter nossos direitos. É considerado másculo fazer isso, mas o homem perfeito nunca fez isso. E se almejamos ser nazireus, também não o faremos. Devemos renunciar às dignidades da natureza e renunciar às alegrias da terra, se quisermos trilhar um caminho de separação completa para Deus nesse mundo. Em breve, ambos estarão no lugar, mas não agora. Aqui, novamente, seja notado, a questão não é sobre o ser certo ou errado do caso. Como regra geral, era certo para um homem raspar seus cabelos, mas não era certo, não, era completamente errado para um nazireu fazer isso. Isso fez toda a diferença. Era completamente certo para um homem comum raspar e beber vinho, mas o nazireu não era um homem comum. Ele era algum separado de tudo, ele era alguém separado de tudo o que era comum para trilhar um caminho peculiar a si mesmo. E usar uma navalha ou provar vinho envolveria a entrega total desse caminho peculiar. Portanto, se alguém perguntar, não é certo desfrutar dos prazeres da terra e manter as dignidades da natureza? Nós responderemos, muito certo, se muito certo, se fatal, se quisermos andar como nazireus. Isso significa, isso simplifica o assunto surpreendentemente. Responde a 1000 perguntas e resolve 1000 dificuldades. De pouca utilidade
é dividir detalhes sobre o mal desta ou daquela coisa em particular. A questão é: qual é o nosso verdadeiro propósito e objetivo? Queremos apenas progredir como homens ou desejamos viver como verdadeiros nazireus? De acordo com a linguagem de 1 Coríntios 3:3, andar como homens e ser carnal são sinônimos. Essa linguagem realmente nos governa? Bebemos o Espírito e respiramos a atmosfera de tal escritura? Ou somos governados pelo Espírito e princípios de um mundo sem Deus e sem Cristo? É inútil gastar nosso tempo discutindo pontos que nunca seriam levantados se nossas almas estivessem no temperamento e atitude corretos. Sem dúvida, é perfeitamente correto, perfeitamente natural, perfeitamente consistente que os homens deste mundo desfrutem de tudo o que ele tem a oferecer a eles e mantenham seus direitos e suas dignidades ao máximo de seu poder. Seria infantil questionar isso, mas por outro lado, o que é certo, natural e consistente para os homens deste mundo é errado, antinatural e inconsistente para os nazireus de Deus. Assim fica a questão: se quisermos ser governados pela verdade simples de... Assim fica a questão: se quisermos ser governados pela verdade simples de Deus. Aprendemos no 6º capítulo de Números que, se um nazireu bebesse vinho ou raspasse seus cabelos, ele contaminaria a cabeça de sua consagração. Isso não tem voz nenhuma, isso não tem voz, nenhuma lição para nós? Certamente tem. Isso nos ensina que se nossas almas desejam seguir um caminho de consagração de todo o coração a Deus, devemos nos abster das alegrias da terra e renunciar às dignidades e aos direitos da natureza. Deve ser assim, visto que Deus e o mundo, carne e espírito, não se fundem e não podem se unir. Chegará o tempo em que será diferente, mas agora mesmo todos os que todos os que viverem para Deus e andarem no espírito devem viver separados do mundo e mortificar a carne. Que Deus, em sua grande misericórdia, nos capacite a fazer isso. Uma característica dessa natureza, né, que ele chama de homem natural, é isso? Deixa eu ver onde é aqui. Foi isso mesmo. Oi? Foi isso mesmo. A gente vou colocar aqui, irmãos, que é 1 Coríntios 2, 14, né? E vou colocar aqui, vou compartilhar.
Deixa eu ver isso. Só um minutinho que eu vou receber. Já recebeu. Obrigado. Para essa separação, essa consagração, né, de estarmos andando em espírito, e a gente só conseguimos se tomarmos essas verdades que está aqui em 1 Coríntios, né, 2,14 até o 15, que fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém discernido. Por que eu estou citando esse versículo? Porque se nós andarmos com a nossa consciência naquilo que o irmão acabou de ler, que é de uma forma natural, não conseguimos andar em separação do mundo, mesmo estando nesse mundo, né? Então, para isso acontecer, devemos andar em espírito, mesmo nessa caminhada. E quando eu me refiro à caminhada, estando em fraqueza, não na fraqueza, né? Porque na fraqueza podemos estar sempre não considerando essas verdades, né? Então, é só esse comentário mesmo, para que assim a gente entender o quão a obra do Senhor nos direciona a ter essa separação, não julgando, como já foi lido até no texto do livro, a moralidade do homem, mas sim tomando a verdade. E esse versículo que a gente acabou de ler aqui, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, e porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só um adentro aí, irmão, para a gente deixar bem claro, né? Essa questão que o irmão trouxe, e essa passagem fala do homem natural, mas e do homem espiritual, né? Mas o homem espiritual, ele pode agir na carne e ser carnal. O crente verdadeiro, aquele que creu no Senhor Jesus e reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, ele não está mais nessa condição natural, né?
posicionalmente falando. Ele já é um salvo, ele já está santificado, né? Falando de uma santificação absoluta, né? Posicional, mas ele pode ainda andar, né? Como o irmão botou, em fraqueza, né? Deixando a carne agir. Então ele vai ser um homem carnal. Ele não vai voltar mais para essa condição natural, que essa condição natural é de incrédulo, né? O homem natural é o incrédulo. Um homem carnal é aquele que é crente, que já é salvo, mas ele está agindo na carne, né? E aí, se eu não me engano, em Romanos, não vou me lembrar agora se algum dos irmãos lembrar esse versículo, né? Acho que é 4, é 5, capítulo 4 é 5, vai falar para a gente colocado a carne no lugar de morte, né? Porque ela já foi crucificada, né? O velho homem, né, já foi crucificado com Cristo. Nós temos que considerar já morto, né? Para o mundo e vivos para Deus. Então, a gente não está mais na carne, né? Porque a carne ela foi resolvida. O problema da carne, que é o pecado, né, foi resolvido na cruz do Calvário por Cristo, né? O pecado. Essa natureza adâmica foi resolvida na cruz, né? O homem advindo de Adão morreu na cruz, né? Para aqueles que crêem no Senhor Jesus. E agora vive o novo homem criado, né? Em Cristo Jesus, novo homem, um homem espiritual, uma nova natureza. Mas como a gente ainda está aqui, né, na terra, ainda está peregrinando aqui, nós temos a carne em nós, né, ainda. E a gente pode ceder, né, alguma concessão para essa carne e agir na carne, apresentar os nossos membros para que a gente faça alguma coisa contrária à vontade de Deus, né? Vai falar em Romanos aí, assim. É aí, não? O Jefferson que botou que Romanos 6,6. Romanos 6,6, isso, irmão. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ou velho homem, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aí, acho que mais para baixo aí vai falar, né, para a gente não apresentar mais os nossos membros à imundícia, né, ao pecado, e sim às obras de justiça. Acho que mais para baixo ainda. Assim também, né, esse versículo aí, 11, assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceste em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Até aí. Vou prosseguir aqui.
Tocar em corpo morto. Todos os dias que ele se separar para o Senhor, ele não se aproximará de nenhum corpo morto. Ele não se tornará impuro por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, quando eles morrerem, porque a consagração de seu Deus está sobre sua cabeça. Assim, vemos que, fosse beber vinho, raspar os cabelos ou tocar um cadáver, o efeito era o mesmo. Qualquer um dos três envolveria a profanação da cabeça da consagração do nazireu. Portanto, é claro que era tão profanador para o nazireu beber vinho ou raspar a cabeça, quanto tocar um cadáver. É bom ver isso. Somos propensos a fazer distinções que que não permanecerão por um momento à luz da presença divina. Quando a consagração de Deus repousava sobre a cabeça de alguém, esse grande e importante fato se tornava o padrão e a pedra de toque de toda a moralidade. Colocava o indivíduo em um terreno inteiramente novo e peculiar e tornava imperativo que ele olhasse para tudo de um ponto de vista novo e peculiar. Ele não deveria mais perguntar o que lhe pertencia como homem, mas o que lhe pertencia como nazireu. Portanto, se seu amigo mais querido jazia morto ao seu lado, ele não deveria tocá-lo. Ele foi chamado para se manter afastado da influência contaminadora da morte. E tudo porque a consagração de Deus estava sobre sua cabeça. Agora, em todo esse assunto do nazireado, é necessário que o leitor entenda muito distintamente que não é, de forma alguma, uma questão de salvação da alma, de vida eterna ou da perfeita segurança do crente em Cristo. Se isso não for visto claramente, pode levar a mente a perplexidade e escuridão. Existem dois grandes elos no cristianismo que, embora intimamente conectados, são perfeitamente distintos, a saber, o elo da vida eterna e o elo da comunhão pessoal. O primeiro nunca pode ser quebrado por nada. O último pode ser quebrado em um momento pelo peso de uma pena. É ao segundo deles que a doutrina do nazireado pertence. Especial de devoção ou consagração a Cristo. O poder de continuidade neste caminho consistente na comunhão secreta com Deus, de modo que, se a comunhão for interrompida, o poder se foi. Isso torna o assunto peculiarmente solene. Há o maior perigo possível de tentar seguir o caminho na ausência daquilo que constrói a fonte do seu poder. Isso é muito desastroso e exige a máxima vigilância. Demos uma olhada rápida nas várias coisas que tendem a interromper a comunhão do nazireu. Mas seria totalmente impossível, por quaisquer palavras nossas, expor o efeito moral de qualquer tentativa de manter a aparência de nazireado quando a realidade interior se foi. É perigoso ao extremo.
É infinitamente melhor confessar nosso fracasso e tomar nosso verdadeiro lugar do que manter uma falsa aparência. Deus terá a realidade e podemos ter certeza de que, mais cedo ou mais tarde, nossa fraqueza e loucura se manifestarão a todos. É muito deplorável e muito humilhante quando os nazireus, que eram mais puros que a neve, tornam-se mais negros que um carvão. Mas é muito pior quando aqueles que se tornaram tão negros mantêm a pretensão de serem brancos. Vejamos o caso solene de Sansão, conforme nos é apresentado no 16º capítulo de Juízo. Ele, em uma hora ruim, traiu seu segredo e perdeu seu poder. Perdeu-o, embora não o soubesse, mas o inimigo logo soube. Logo ficou manifesto a todos que o nazireu havia profanado a cabeça de sua consagração. E aconteceu que, pressionando-o Dalila dia após dia com suas palavras, e insistindo com ele, de modo que sua alma se afligiu até a morte, ele revelou todo o seu coração. E lhe disse: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for, se eu for rapado, então a minha força irá de mim, e me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. É incrível, né? Essa comparação que ele faz aqui de Sansão conosco. Hoje a gente tem uma força muito maior, nunca comparado com a de Sansão, né? Somos co-herdeiros com Cristo, né? Temos uma vida eterna totalmente magnífica com Cristo. Então, não chega a comparar nunca com Sansão. Só que a vida que Sansão tinha, essa força era física. E a nossa força é Cristo, né? É uma força espiritual, através do Espírito Santo que nos foi dado quando fomos selados com o Espírito, crendo na obra maravilhosa de Cristo. Então, isso é maravilhoso. Saber que temos essa força de Cristo, não é nossa, né? É aquela alusão que os irmãos fazem também, né? Cristo é o sol, mas esse sol reflete a lua, né? A lua reflete a luz do sol. E é assim que a gente brilha, né? Através da força de Cristo. Só até aqui.
Vou continuar aqui. Onde foi que eu parei, irmão Jefferson? Sobe só um pouquinho para eu ver o contexto, por favor. Ah, poder, entendi. Pode subir, já entendi já. Poder. Até aqui, seu caminho tinha sido de força e vitória, simplesmente porque tinha sido de santo nazireado. Mas o colo de Dalila provou ser demais para o coração de Sansão. E o que 1000 filisteus não conseguiram fazer foi feito pela influência sedutora de uma única mulher. Sansão caiu da elevação elevada de Nazireu para o nível de um homem comum. E quando Dalila viu que ele lhe havia contado todo o seu coração, ela mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subam esta vez, porque ele me perfurou todo o seu coração. Então os chefes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro em suas mãos. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ai, ai, um sono fatal para o Nazireu de Deus. E ela chamou um homem, e ela o fez raspar as 7 tranças de sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e sua força se foi dele. E ela disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele acordou do seu sono e disse: eu sairei como das outras vezes antes, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Mas os filisteus o tomaram e arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a, e arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza e o amarraram com grilhões de bronze. E ele moía na casa da prisão. Juízes 16, do 18 ao 21. Ó, leitor, que quadro, quão solene, quão admoestador. Que espetáculo melancólico era Sansão, saindo para sacudir a si mesmo, como em outras ocasiões. Ai de mim, como estava fora do lugar. Ele podia sacudir a si mesmo, mas não era mais como em outras ocasiões, pois o poder se fora, o Senhor se afastara dele. E outrora poderoso Nazireu se tornou um prisioneiro cego. E em vez de triunfar sobre os filisteus, ele teve que morrer em sua prisão, tanto para ceder à mera natureza, não, tanto para ceder à mera natureza. Sansão nunca recuperou sua liberdade. Foi-lhe permitido, pela misericórdia de Deus, ganhar mais uma vitória sobre os incircuncisos, mas essa vitória lhe custou a vida. Os nazireus de Deus devem se manter puros ou perder seu poder. No caso deles, poder e pureza são inseparáveis. Eles não podem prosseguir sem santidade interior e daí a afastar o coração, distrair a mente e diminuir o tom de espiritualidade. Que tenhamos sempre diante de nossas almas aquelas palavras do nosso capítulo. Todos os dias da sua separação, ele é santo para o Senhor.
A santidade é a característica grandiosa e indispensável de todos os dias do nazireado, de modo que, quando a santidade é perdida, o nazireado chega ao fim. O que então pode se perguntar, deve ser feito? A Escritura diante de nós fornece a resposta. E se algum homem morrer subitamente por ele, e estiver contaminado à cabeça da sua consagração, então ele rapará a sua cabeça no dia da sua purificação, no sétimo dia a rapará, e no oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá uma para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, porque pecou pelo morto, e santificará a sua cabeça naquele mesmo dia. E ele consagrará ao Senhor os dias do seu nazireado. E trará um cordeiro de 1 ano para a oferta pela culpa. Mas os dias que foram antes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Número 6, do 9 ao 12. Deixa eu ver se dá para terminar, né? Falta 2 minutos para dar o horário. Um breve comentário. Uma coisa importante nessa história de Sansão é que isso pode acontecer conosco, né, já que é um paralelo aí com a história de Sansão, a nossa história também, é de brincar com o perigo. Então Sansão tinha tanta força, ele era tão forte, que ele confiava muito, né, no poder que ele tinha, ao ponto de subestimar a mulher, a Dalila. E os inimigos também, filisteus, né, que estavam todo mundo ali embolado. E mesmo assim, ele subestimou todo o perigo, tanto da mulher como daquele povo que era seu inimigo, que era inimigo do povo dele também. E mesmo assim, ele brincava, fretava ali com eles, com a própria Dalila, né, se não me falha a memória também era filisteia, né? E chegou a ponto de ela várias vezes tentar, né, saber o que estava acontecendo, e ele percebia que ela estava tentando conhecer o segredo dele, mesmo assim ele continuava e brincando ali com ela, muito confiante. E esse é um problema um dos problemas, né, que podem acontecer conosco também. Nós sabemos que hoje conhecemos a verdade, temos hoje o poder de andar como já somos santos, que é um detalhe também muito importante. Nós já somos santos. Nós não precisamos andar em santidade para sermos santos. Nós só podemos hoje andar em santidade porque nós já somos santos. Somos santos posicionalmente falando, porque estamos em Cristo. Então, hoje é possível. Às vezes a gente pode ficar um pouco confuso, porque na época da denominação, aprendermos erradamente, então achávamos que tínhamos que andar em santidade para sermos santos. E isso eu tenho certeza que causou muitas quedas, e quedas catastróficas, por assim dizer. Por conta da mentira, de andarmos na mentira. Creio que a maioria foi assim, que começou na denominação. Na maioria delas, ensina que você precisa andar em santidade para ser santo. E não só para ser santo, mas para alcançar a salvação, que é mais uma outra mentira gravíssima.
E aí esse cristão vai ficar igual a Sansão, principalmente lá, outrora, porque ele fica muito confiante nele mesmo. Então ele começa a andar, não bebo, não fumo, não danço, não visto a roupa X, não bebo, não vou à praia. E aí eles vão colocando um monte de regra. Não corto o cabelo, faço a barba, vou à igreja todos os dias, jejum, faço a campanha de 7 dias, a de 24 dias, a de 6 meses, a de 1 ano. E aí ele vai indo bem, na cabeça dele ele está muito bem, tô forte, sou muito forte, olha só o quanto eu consigo, eu só jejuava 24 horas, agora é 48, agora é 72. E aí ele vai crescendo, construindo a casa na areia, acreditando numa mentira. E aí quando ele cai é terrível. Mas, agora voltando para nós, né, temos hoje um diferencial, porque estamos andando na verdade, não andamos para ser santos, mas só conseguimos e podemos andar em santidade porque já somos santos. E aí o Senhor nos capacita, nos deu esse poder, né, para isso. Mas é importante salientar para a gente, porque a gente ainda pode estar com um requisito ali da época da denominação. Fomos ensinados por muitos anos a andar para ser santo. Não é mais isso. Já somos santos e por isso podemos andar em santidade. E não cabe aqui a gente ficar colocando regras, o que é essa santidade, como andar, isso é de cada um, é individual, é você com o Senhor, porque o escritor está querendo trazer muita atenção para as coisas lícitas, não para o pecado. Ele está chamando muita atenção para aquilo que é lícito e que a gente vai fazendo, e aí vai gerar o Sansão vai renascer. Ou seja, eu vou ficar autoconfiante ao fazer coisas permitidas, coisas lícitas, mas que pertencem ao mundo. É isso que ele está querendo chamar a atenção. Mas são coisas pertencentes a esta vida, ao mundo, e não ao céu. Então, a gente precisa tomar este cuidado, porque do contrário vamos revelar o segredo a Dalila. E aí já era. Então, é nesse sentido que ele está falando. E aqui eu posso dar um exemplo de coisas lícitas que nós podemos pecar. Trabalho, qual a profissão que eu exerço, ou o quanto eu me dedico, o quanto no meu interior, no meu coração, essa profissão é importante. Então, só estou dando um exemplo, mas tem vários exemplos aqui de coisas lícitas que pode te trazer, que pode renascer um Sansão em você, em nós, né, melhor dizendo. Então, voltando para a profissão, né, ou seja lá o que for, que é lícito, mas isso toma o meu coração, isso tem muito mais valor, isso tem muito mais prioridade na minha vida do que Cristo, do que as coisas de Cristo, o culto, a meus irmãos, vou dar um outro exemplo que é bem comum, né? Isso acontece muito com geral. É o jogo do Flamengo, é o jogo do Vasco, é pecado, irmãos? Eu acredito que não. Mas aí chegou um irmão para te visitar e tal, e você, olha, pera aí, só um instante aí, irmão, porque hoje é a final, entendeu? Eu não posso perder essa final aqui. É o Mengão, entendeu? Então, irmão, dá um tempo aí, irmão. Depois a gente fala de Jesus, tá? Você fala muito, você tá muito chato. Ó, dá um tempo aí, deixa eu terminar aqui a minha final do Mengão, e aí depois a gente volta aí a conversar. Opa! Você percebe que isso está tendo um lugar prioritário na sua vida, no seu coração, muito mais do que as coisas do seu Senhor, ou melhor, do nosso Senhor. Isso está tendo muito mais prioridade no nosso coração do que as coisas do nosso Senhor. Então, se isso estiver acontecendo, mesmo sendo algo lícito, que não esteja escrito que é um pecado, com o tempo, você muito próximo a Dalila
vai revelar o segredo. E aí a queda é triste, é grave, né? E tem que derrubar as muralhas ali daquela festa, aquelas colunas, aquelas pilastras lá que Sansão derrubou, e morrer junto com os seus inimigos. Eu acredito que não é isso que o Senhor quer, e nem nós, né? Um final assim. Então, é importante, irmãos, é gravíssimo isso, e não é fácil, porque são coisas lícitas, e não coisas que estão escritas que é pecado. Então, que é mais difícil. O que está escrito que é pecado é muito fácil. A gente já sabe, ó, isso aqui é pecado, aquilo ali é outro pecado. A gente já tem o poder de andar em santidade, se torna um pouco mais fácil do que a questão das coisas lícitas, que não convém, mas que são lícitas. E que com o tempo pode te dominar, como está escrito lá, que Paulo escreveu lá em Coríntios. Então isso pode te dominar um dia. E se te domina, já não vai ser bom. Porque vai tirar o lugar que pertence ao seu Senhor, ao nosso Senhor, para colocar coisas que pertencem a esta vida, a este mundo, e que lá no céu não acontecerá. Lembrei aqui também lá do casamento, inclusive, lá em 1 Coríntios 7, né? Vai falar sobre o casamento. Então ele fala, mesmo os que são casados, porque é coisa do mundo o casamento, irmãos. Casamento é daqui, não é do céu. No céu não casa nem se dá em casamento. Casamento é para esse plano aqui, é para a terra, é para o mundo. Então, tanto que Paulo fala que os solteiros vão cuidar melhor das coisas do Senhor do que os casados, porque o casado se ocupa com o mundo. Mas ele vai falar para nós, casados, tome cuidado, né? Esteja como se não fosse. Então não posso olhar para uma pessoa do mundo que casou e vive totalmente dedicado ao casamento, vivendo só para o casamento, e eu falar, eu vou viver assim também. Vou errar. Não é que é pecado, mas não será conveniente, porque eu sou um cidadão do céu e vou me dedicar muito mais à coisa terrena, que é o casamento, do que a algo celestial. Então, se eu me prender tanto a algo que é terreno, mesmo sendo lícito, não sendo pecado, isso pode trazer problemas gravíssimos no futuro. Eu acredito que é isso. Ok, irmãos, já são 21 horas e 10 minutos. Graças ao Senhor, chegamos a mais uma leitura. E na próxima semana vamos dar continuidade a partir desse ponto. Aqui é página 10. Danilo, vou estar tirando a gravação, o irmão pode estar agradecendo. Assim, irmão.